Você já ouviu falar em quiet quitting? É possível que sim. Mas tem um outro conceito muito forte também, que é o quiet cracking. Qual a diferença entre os dois? Quiet quitting tem a ver com comportamento em ambientes de trabalho, uma espécie de desconexão. E é uma desconexão por absoluta insatisfação. Então a pessoa que pratica o quiet quitting, ela sente que, olha, tá desequilibrando, tá indo além do que eu gostaria o trabalho, tá invadindo a minha vida pessoal. Então a primeira coisa que eu faço é colocar alguns limites. Então eu começo a colocar limites no meu engajamento, começo a colocar limites no volume de trabalho, no tanto de projetos que eu aceito, nas coisas que eu posso ser voluntário, eu prefiro não ser. Então eu vou colocando limites nisso. Até que um momento ultrapassa uma determinada barreira que eu digo o seguinte, eu falo, ó, eu não suporto mais. E não é nem uma questão de explosão, é silencioso, é quiet. E aí eu tomo a seguinte decisão, eu não quero mais ficar aqui. Aí eu começo a procurar outro lugar, eu já abandonei, eu já desengajei. Eu começo a procurar outro lugar, começo a procurar outra oportunidade, e aí tem um problema grave. Quando o quiet quitting se manifesta, ele eclode, ele aparece, ele se materializa, já é na comunicação da mudança. Não é nem no pedido, não é ameaça, não é nada, eu já comunico, olha, eu tô saindo daqui. O quiet quitting é tão complexo que acaba gerando um turnover maior, um abandono maior, a necessidade de troca de pessoas dentro da organização e de surpresa. Esse é o grande problema também. Na verdade, já seria um problema só a motivação ou o fenômeno do desejo de troca, do desejo de mudança. Mas há esse problema adicional, porque ele é de surpresa, e isso prejudica a organização como um todo. E isso a gente está falando do quiet quitting, que é o extremo. Na verdade, ele é a gota que derrama o copo, quando passa do ponto. Aí a gente só descobre quando o copo derrama. O quiet cracking, ele é primo do quiet quitting. E ele começa da seguinte forma, também de maneira silenciosa, quiet, de maneira tranquila, principalmente eu vou sentindo que, olha, eu não estou desengajando porque eu quero, eu estou sendo desengajado dos projetos. Eu estou sendo colocado de lado. A minha opinião, ela não está valendo tanto quanto valia antes. De alguma forma, eu não estou mais podendo participar daquilo que eu participava. Não me chamam mais para os mesmos projetos, para as mesmas reuniões. E aí eu vou sentindo uma certa ameaça. E eu vou entrando num estado de autoproteção. Essa autoproteção, ela vem associada com uma coisa, que é também falta de engajamento. E ela vai gerando uma certa desmotivação. Mas diferente do quiet quitting, que eu começo a me preparar para sair da organização, porque eu tenho várias outras oportunidades, ou eu vou cavar essas oportunidades. No quiet cracking, eu sinto que eu estou sendo quebrado de alguma forma. Está nascendo uma rachadura ali e eu preciso me proteger, porque eu não tenho expectativas de conseguir outro emprego melhor, eu não tenho expectativa de conseguir outro projeto no qual eu consiga me envolver, eu não tenho expectativa de conseguir desenvolver novas competências ou uma nova carreira completamente nova, completamente diferente do que eu faço. Olha só que terrível. Então eu vou ficando quieto, mas não aquele quieto do quiet quitting, que é uma fuga silenciosa. Eu fico com um presenteísmo silencioso. Já ouviu falar essa expressão? Presenteísmo? Diferente do absenteísmo, que é o não comparecer, o presenteísmo é o comparecer, mas não participar. Eu estou lá de corpo presente, mas eu não participo das coisas, eu não me envolvo. O grande problema do quiet cracking, em comparação ao quiet quitting, é que a pessoa permanece. Ainda que seja um problema no quiet quitting, a pessoa sair, porque obviamente a gente gostaria de reter bons talentos, o quiet cracking permanece uma pessoa que vai ficando cada vez pior. E não pior em performance, aqui não é questão de julgamento. Ela vai ficando pior em motivação, em espírito de vida. Na verdade, ela vai ficando pior, inclusive se sentindo pior consigo mesma. Até que chega um momento de uma quebra praticamente total, em que bate uma desilusão com a organização, consigo mesmo, com as outras pessoas, mas ela permanece quieta, por medo de perder aquela posição e não conseguir substituir por outra, ou não conseguir partir para outra opção na sua vida. Veja que terrível, né? É um ponto em que a pessoa chega de um desânimo, profissionalmente falando, que talvez não tenha volta. O que isso tem a ver com as gerações? Quiet quitting tem muita relação com as gerações mais novas, principalmente geração Z, que quando começa no mercado de trabalho, já coloca algumas barreiras, não barreiras limitadoras para si mesmo, barreiras limitadoras para o que os outros podem fazer a respeito delas. Então assim, olha, até aqui eu permito, mais do que isso eu não permito.
a minha vida pessoal, o meu compartilhamento de tempo, como é que eu vou investir aqui as minhas energias, o meu dinheiro, quem determina sou eu. E se você não concordar, eu vou procurar outro lugar. Esse é um comportamento muito claro, como eu disse, das gerações mais novas. No entanto, o quiet cracking está mais relacionado a gerações um pouco mais antigas, como por exemplo a geração X. E por que com a geração X? Porque na fase de carreira em que estão, começam a pensar, vai ser difícil eu trocar por outro lugar que me pague a mesma coisa que pago aqui. Vai ser difícil eu trocar de carreira a essa altura da vida. Portanto, deixa eu ficar quieto. É quase uma espiral do silêncio. É um outro fenômeno proposto por uma outra autora, que não vem ao caso agora, mas que explica um pouquinho isso também. Do tipo, é melhor eu ficar quieto. É melhor eu ficar quieto e continuar o que eu estou fazendo, ainda que eu não esteja estimulado, do que perder a oportunidade de fazer isso aqui. Claro que as duas situações são muito ruins, mas percebe que elas têm uma relação muito próxima, cada uma com uma geração diferente? Portanto, o que seria muito importante a gente fazer agora nos nossos ambientes de trabalho? Primeira coisa importante é ter um levantamento claro de qual é a nossa população de diferentes gerações. Onde estão localizados os nossos colaboradores de geração X, geração Y, geração Z? Que população é essa? Quais tarefas estão atribuídas para cada um deles? E depois a gente começar a monitorar como é que está o comportamento, como é que está a motivação, como é que está o engajamento de cada um deles. Uma pesquisa de clima organizacional por ano é muito pouco, gente, para a gente conseguir identificar quiet quitting e quiet cracking. Até porque são dois fenômenos muito diferentes entre si, apesar do nome parecido, e que a gente usa metodologias distintas para identificar os dois. E mais do que isso, uma vez identificados, a gente usa estratégias distintas para tratar de cada um desses sintomas diferentes, para tratar de cada um desses fenômenos diferentes. Você está preparado para fazer isso na sua organização? Você está preparada para fazer isso na sua organização? Eu confesso para você que eu não estou muito bem preparado para fazer na minha, porque todos nós estamos aprendendo. São fenômenos que a gente vai descobrindo conforme as gerações vão evoluindo também. E essas novas descobertas deveriam incentivar que a gente criasse um diálogo franco, aberto, múltiplo entre todos nós, para a gente encontrar os melhores caminhos, para enfrentar quiet quitting, até eu estou me enrolando aqui já, mas para a gente enfrentar o quiet quitting, o quiet cracking e qualquer outro quiet que possa surgir por aí. Aceita o convite para a gente continuar discutindo isso juntos também? Vai ser muito legal a gente fazer isso, ou por redes sociais, ou pessoalmente, mas o importante é que a gente não pare de conversar a respeito dessas coisas. Vamos juntos?